Mas, vamos lá. Então, por que a gente deve aprender ponteiros? Em C, pessoal, se você quer usar a linguagem C, você tem que saber ponteiros. Ponto. Então, vários elementos da linguagem não tem como a gente trabalhar, entender e ter segurança se você não souber ponteiros. Mas é só por causa disso? Em outras linguagens. Então, vamos aqui para o Python, pessoal. Vamos aqui no Python. Aqui, provavelmente, poucos aqui devem estar familiarizados com isso. Só quem talvez conhece o Python, estudou o Python por fora. Vocês vão aprender, né, em paradigmas de programação, a gente vai trabalhar com orientação objeto. E o Python, ele suporta esse paradigma também. Né? Então, aqui, o que eu estou criando? Estou criando aqui uma classe pessoa, né? E aí, esse aqui a gente chama, na linguagem orientada a objeto, de construtor. A gente passa um parâmetro, né, e ele constrói um objeto. Né? Então, por exemplo, eu podia vir aqui e criar uma pessoa chamada Maria. E outra pessoa chamada João. E depois eu poderia, por exemplo, imprimir. Né? Pessoa. Acho que eu vou até fazer o toString aqui para ficar legal. Eu não lembro como é que é. É o reprem. Turning, nome. Tá, beleza. Se eu mandar imprimir P1 é Maria. Se eu mandar imprimir P2 é João. Beleza. Maria e João. São pessoas que eu criei. João. Na maioria se a gente for analisar bem, né, o João colocou aqui, ponteiros é fácil de aprender, difícil de aplicar. A maioria das coisas em programação, isso é válido, né? Então, por exemplo, usar um while, né? Então, a gente, na disciplina introdutória, o professor chega aqui, ensina o while. Aí o professor ensina a sintaxe do while, fala para vocês, olha, vocês têm aqui o while, você tem que passar uma expressão, enquanto essa expressão for verdadeira, o comando que está sendo dentro do while é executado. Só que isso, qualquer aluno, né, de fundamentos da computação não vai ter dificuldade para entender isso. Vocês passaram por coisas muito mais difíceis para chegar aqui na graduação. Então, isso vocês não vão ter dificuldade. Mas saber isso não faz de vocês conseguirem resolver problemas usando a programação. Porque existe aquela questão mais prática também de aprendizado, de conseguir olhar, identificar os padrões e construir isso. Então, o que eu quero falar assim, que saber a sintaxe, saber o que é fácil. Em geral, não é difícil. Utilizar é difícil. Saber orientação de objeto, por exemplo. Vocês vão ver que a orientação de objeto não é difícil, mas desenvolver um software usando orientação de objeto não é fácil. A maioria das linguagens de programação a gente consegue aprender rápido, mas fazer um software usando aquela linguagem é outra história. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos criar aqui uma pessoa, P3 é igual a P1. Né? E vamos mandar imprimir P3. Então, quando eu mandar imprimir P3, o que ele vai imprimir? Maria ou João? O que ele vai imprimir, pessoal? Maria. Maria, beleza. Então, nada muito surpreendente. Mas agora, eu vou fazer o seguinte. P3.nome é igual a Ana Carolina. E vou mandar imprimir P1. Eu não mexi em P1, né? Mexi em P3. Quando eu mandar imprimir P1, o que ele vai imprimir aqui, pessoal? Ele vai continuar imprimindo Maria.
Alguém chutaria alguma coisa? Beleza, vamos ver. Maria. Putz, Ana Carolina. Ele imprimiu Ana Carolina, não imprimiu Maria. O que será, hein? Ah, mas vamos ver aqui. Então, por que que ele imprimiu Ana Maria, né? É por causa dos danados dos ponteiros, pessoal. Isso aqui, o que acontece em linguagens como Python e Java, que a gente não trabalha explicitamente com os ponteiros. Mas todas essas variáveis aqui, P1, P2 e P3, são ponteiros. O que que são ponteiros? Ponteiros são variáveis que armazenam endereços. Então, P1 não está armazenando Maria. O que que P1 está armazenando? Vamos aqui, minha letra horrível, elevado ao quadrado. P1 está apontando para uma área de memória. Então, o valor de P1 é uma área de memória. E lá tem Maria. Quando na linha 10 eu fiz P3 recebe P1, o que que ele está fazendo é, o P3 recebe esse mesmo endereço. P3 aponta para a mesma área de memória. Não pedi presença não, pessoal. Estou até precisando, mas eu acho que até que a turma tem vindo, tem participado, né? Então, a preocupação maior é quando os alunos não aparecem. Tem 37, está faltando alguns, mas... 38. Então P1 e P3, pessoal, então foca aqui. Foca, que essa aula aqui, pessoal, é a aula mais importante. Hoje é o diferencial. A aula de hoje é a próxima aula. E essa próxima avaliação, eu vou fazer uma avaliação novamente com vocês. Esse feedback individual de vocês, eu vou cobrar essa parte de ponteiros. Eu estou mexendo com Python aqui, eu sei que tem alguns de vocês que não viram Python, acharam que todos tinham visto, mas eu quero mostrar aqui que saber ponteiros não é só para usar a linguagem C. Qualquer linguagem que você esteja trabalhando, você vai estar trabalhando com ponteiro, explícito ou implícito. Então, P1 e P3 são variáveis do tipo ponteiro. A gente não declara isso, a gente não está dizendo aqui em lugar nenhum, mas elas são. Então, P1 e P3 apontam para o mesmo lugar. Então, se eu mexo em P3, eu estou mexendo em P1. Por isso que na hora que eu mandei imprimir P1, ele imprimiu Ana Carolina. Então, na verdade, eles apontam para a mesma área de memória. P1 e P3, o único valor de P1 e P3, na verdade, é área de memória. Por isso, né, eu não chamei muita atenção de vocês, não quis chamar a atenção naquele momento, por isso que eu implementei essa operação aqui. Essa operação diz, olha, na hora que você mandar imprimir esse cara, eu não quero que você imprima o endereço de memória. Quer ver? Se eu mandar imprimir por padrão, olha o que aparece. Olha aqui, quando eu mandei imprimir o P1, ele imprimiu essa área de memória aqui, final 820. O P2, olha, final 580. O P3, olha o que ele imprimiu, final 820. Olha, o P3, na verdade, é o mesmo cara. O valor que tem em P3 é o mesmo endereço, olha aqui, não mudou nada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que em Python, esses valores aqui, na verdade, são endereços. Entenderam aí, pessoal? Sim, professor. Hoje, provavelmente, assim, acho que hoje que eu até tive esse problema. Né? Existem muitos sistemas aí na web que foi implementado em Java, né? Então, dependendo, né, de algumas sequências de operações incorretas lá, pode acontecer o que eles chamam de null pointer exception. Então, talvez vocês tenham tentado acessar um site, tipo do CIGA, assim, acho que eu já vi isso no CIGA, aparecer lá uma exceção chamada null pointer exception. Ponteiro nulo. Né? Então, o cara está trabalhando com Java, aparece aquele null pointer exception. Isso acontece em diversas linguagens. Ok? Então, aqui,
No Python, esse no point, às vezes, ele é mais difícil de acontecer, porque normalmente a gente já não declara a variável antes, né? A gente já atribui valor, né? Então, normalmente, as variáveis nunca estão apontando para uma área nula, sempre estão apontando para uma área válida. Então, ponteiros está em tudo, ponto. Então, vamos agora para nossa aula aqui. Então, vamos ver aqui direito. Então, vamos começar, antes dos ponteiros, vamos começar com vetores. Então, lá no Python, a gente está acostumado a trabalhar com listas, né? Ou quem viu Portugal deve ter visto o conceito de vetores, de array, de arranjos, né? Tem esses vários nomes. Em muitos casos, né, quando a gente trabalha com eles, a gente trabalha com eles de forma muito parecida com listas, né? Então, a gente pode declarar um vetor. Aqui, né, eu até usei um exemplo, né, que é bastante... é focado principalmente a gente pensando nos alunos de fundamentos da computação, né? Então, por que a gente usa vetores, né? Aqui a gente coloca um exemplo, né? Se eu quero pegar, por exemplo, calcular a média de dado 3 notas, eu vou pegar 3 notas e vou calcular a média. Se você quer trabalhar com 3 notas, você pode simplesmente criar 3 variáveis, né? Ler essas 3 variáveis e calcular a média. Mas se a gente quiser calcular a média de mais que isso, né, por exemplo, 50 notas, se torna impraticável você criar 50 variáveis. Teu código, além de ter um monte de variáveis aqui, dificilmente você ia poder aproveitar padrões igual isso aqui, né? Escrever código usando for, você não vai conseguir usar isso, trabalhando com um monte de variáveis. Então, quando a gente trabalha com vetores, o que a gente faz? A gente declara um vetor, define o tamanho desse vetor. Esse é o básico que a gente pode fazer com o vetor, declarar ele. Quando a gente declara uma variável v, né, do tipo vetor, alguns podem chamar de variável indexada, o que a gente está dizendo é que, para essa variável, é um espaço da memória que ele vai pegar. Então, uma variável inteira em C, alguém sabe quantos bytes que ela consome? Depende do sistema operacional, mas depende um pouco se é 32 bits ou se é 64 bits, né? Essa é a principal diferença. Então, mas, assim, isso afetou principalmente, né, a questão de ponteiros. Mas eu acho, né, que no fundo, se a gente pegar compiladores mais recentes do C, mesmo em Windows, em computadores 32 bits, eles vão ter 4 bytes. Eles vão ter 4 bytes. Há muito tempo, tinha uns compiladores mais antigos que o inteiro era 2 bytes. Vocês pegarem um livro, que era até um livro muito bom, mas versões mais antigas dele, C Descomplicado, coisa assim, aí eles falam lá que o inteiro tinha 2 bytes. Mas, né, em geral, o inteiro tem 4 bytes. E aí, se eu tenho aqui 5, o que vai acontecer? Ele vai criar uma área de 20 bytes. Então, eu vou ter um espaço para o primeiro elemento, um espaço para o segundo, um espaço para o terceiro, um espaço para o quarto e um espaço para o quinto. Então, quando eu digo que ele tem 5, é porque ele vai de 0 até 4. Então, qualquer uma dessas áreas de memória eu posso acessar através de índices. Então, eu posso, por exemplo, atribuir para a posição 0, por exemplo, o valor de 10. E aí eu estaria colocando 10 aqui na posição 0. Eu posso, numa posição, vou botar um pouquinho aqui, na posição V4,
e colocar um valor 40. Então, se eu mandar imprimir V0, eu vou imprimir 10. Se eu mandar imprimir V4, eu vou imprimir 40. E se eu mandar imprimir V1, o que vai imprimir, pessoal? Qual o valor que vai ser impresso se eu mandar imprimir V1? Gente, F. Não, erro não dá. Né? Talvez imprima 0, né? Mas você não pode confiar nisso. Porque ele pegou uma área da memória. Né? Normalmente, a gente chama isso de lixo. Não sei, João. Normalmente, a gente chama isso de lixo porque é um valor inesperado. Né? Então, dependendo, né? Isso aqui acho que afeta também o compilador e a... Vamos ver se com o VCC... Se transforma em... Olha lá, eu compilei aqui, pessoal, com GCC. O GCC, olha, ele imprimiu 21.923. Se eu mandar executar de novo, olha lá, já imprime outro valor. Imprime outro valor. O Seleng aqui, eu não sei se ele está inicializando essa área estática com 0 ou se é coincidência. Mas é um lixo. É um valor que a gente não sabe. Mas ele tem esse espaço alocado. Acho que até isso aí o Akita também falou. Existe vamos chamar de operação chamada size-off, por exemplo. Eu posso linkar e usar o V e passar o size-off V. Olha lá, os 20. Né? Por quê? Cada inteiro tem 4 bytes. Se eu declarasse esse vetor como vetor de double, o double tem quantos bytes? Cada double. Cada double tem 8 bytes, né? O float tem 4, o double tem 8. Então, 5 vezes 8, né? Cadê aqui? Só que aqui eu estou imprimindo como... Olha lá. Então, ele imprimiu 40, que é o tamanho desse vetor agora. Então, o vetor, ele é uma área contígua na memória. Cada índice, V0, V1, V2, eles vêm contíguo. Né? Então, diferentemente da lista do Python. A lista do Python é uma estrutura dinâmica. Toda vez que a gente faz um append, ele adiciona um novo elemento na lista. E aquela lista pode crescer infinitamente. Isso, o dobro é o dobro do float, que no caso, o float é do mesmo tamanho do int, né? O float é do mesmo tamanho do int. Então, né, aqui eu estou falando, indo mais direto ao ponto assim, com relação ao que eu quero chegar na história dos ponteiros, do que numa aula de fundamento da computação. Né? Mas quando a gente trabalha com vetores, né, então a gente vai usar normalmente a estrutura for, né, porém não tem aquela coisa legal do Python, né, de percorrer um elemento. Aqui eu não mostrei questão de inicialização, outras coisas não, né? Acho que tinha colocado. Acho que talvez eu coloquei só nas strings aqui, acho que eu esqueci. Queria destacar mais isso aqui. Então, existem umas coisas que eu não coloquei aqui, que eu queria destacar mais com vocês. Que é com relação a... Então, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, com relação à declaração, né? Está faltando, né?
uma parte da inicialização. Acho que eu tinha colocado isso. Eu posso inicializar o vetores já passando alguns valores para ele. Por exemplo, eu posso declarar um vetor, e aí eu posso, inclusive, não definir o valor, o tamanho dele, e passar alguns valores para ele. 10, 30, 40, 50, 80 e 90. Então, nesse momento aqui, ele está, acho que eu faço isso com string, eu mostro mais. Ele está inicializando um vetor de inteiros com 1, 2, 3, 4, 5 também, né? Se eu quero imprimir, o que eu faço? Não dá para fazer igual no Python, né? Tipo for, i, inverta. Eu tenho que usar variáveis, né? Então, a abordagem mais comum para trabalhar com vetores é usar o i de índice, né? De index. O i começa com 0, porque a primeira posição do vetor é 0. I menor do que 5. I mais. E aí, para cada valor de i, né? Então o i vai variar de 0 a 4, né? Porque ele vai até menor que 5. Eu vou imprimir, né, aqui o V na posição I. Vamos lá imprimir. Então, imprimiu 10, 30, 50, 80 e 90. Mas, se vocês cometerem, pessoal, um equívoco aqui na hora de digitar e apertar 50, o que vai acontecer? Repete. Não, aí, por exemplo, esse vetor aqui eu contei, né, eu sei que ele tem 5 elementos. Cometer um erro de digitação, né, e acabar digitando aqui 5, apertar 5 duas vezes, por exemplo, que acho que é o mais fácil de você cometer esse erro. Tem lá 55. E agora eu mandar executar esse valor. O que vai acontecer? Lá no Python, quem conhece Python, por exemplo, se eu tenho lá uma lista, essa lista tem também 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Se eu tentar imprimir o L na posição 7, por exemplo, ele vai falar para mim que está fora da faixa. Olha, o index out of range. Então, esse índice está fora da faixa. Eu posso pegar valores até o 4. Por exemplo, o 5 também vai dar erro. O máximo que eu posso pegar aqui é o 4, que é o 90, né? Ele imprimiu lá 90. E agora no C, vamos ver o que vai acontecer aqui. Imprimiu, olha lá. Estão vendo, pessoal, que ele imprimiu? Não deu erro de execução. Completa com aleatório? Pior que não, Carlos. Se ele completasse com valor aleatório, até que seria bom, né? Mas ele não está completando com valor aleatório. Na verdade, ele está pegando valores da memória, né? Então ele está invadindo a área de memória, que pode ser variáveis do próprio programa, e acessar, ler, até que não tem muito problema, né? Você está imprimindo alguns lixos aqui, né? Então, os primeiros valores aqui eram válidos, né? O resto era lixo. Mas se você estivesse tentando escrever, a coisa poderia ter ficado complicada, né? Então, por exemplo, sei lá. Professor, Oi. e se o senhor definir o tamanho, por exemplo, do vetor, colocar ali 5, aí pode evitar esse erro ou não? Continua dando erro? Continua dando o mesmo erro. Ele não liga para isso, não. Aqui, na verdade, como tem essa inicialização, a gente chama de construtor, né? Então, nesses casos, quando eu defino assim, a linguagem, ela poupa a gente ter que obrigatoriamente escrever. Mas o C, ele não checa, né,
essa questão de índice, né? É tipo isso, João. Então, o C, ele tem muita fé nos programadores. A gente gosta de brincar isso, né? Porque enquanto Java, por exemplo, na época, era a linguagem que tinha mais preocupação com isso, o C não, você acredita muito no programador. Então, eu posso fazer programas eficientes em C? Pode, mas você pode fazer programas com muito risco de queda, né? Programas que não trabalham com contexto, tem que ter muito cuidado. E você pode, inclusive, fazer códigos ineficientes, se você não souber usar bem essas estruturas, né? Então, ela confia, né, no programador. O Rush é outra história, né, cara? O Rush, pessoal, ele é bem isso, assim, ele é o extremo, né, do outro lado, assim. O Rush é uma das linguagens assim, que eu mais tive impacto, assim, me estranhou, assim, porque ele criou uma abordagem diferente. Ele trabalha com os ponteiros, mas de uma forma diferente. Cada variável só pode, por exemplo, uma área de memória só pode ser apontada por uma variável. Então, algo que a gente fez aqui, por exemplo, em Python, isso aqui não funciona. Eu tenho, por exemplo, isso aqui, né? P3 e P1 apontando para a mesma área de memória. Não tem. O Rush fez um monte de coisas para evitar e mesmo assim ser eficiente, né? Que é o grande desafio. E as outras linguagens, elas tiram isso, só que elas criam algoritmos que ficam rodando em background, né? Os garbage collector. Ela cria alguns mecanismos que tornam a linguagem mais ineficiente. Mas agora vamos fazer algo mais atrevido aqui, hein? Ao invés de a gente simplesmente imprimir, eu vou alterar, sei lá, na posição VI eu quero guardar quem? I vezes 100. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Talvez agora ele caia, né? Vamos ver. Dá um clique aqui. Talvez ele imprimiu lá embaixo. Ó, estão vendo, pessoal? Que loucura. Ele saiu aqui embaixo que ele caiu, olha, no 55. Mas acho que foi só coisa dele. Vamos botar 50 aqui para ver se até o 50 ele vai se cair. Ele caiu uma hora que ele caiu. Mas ele tá, olha, ele tá percorrendo, ele fez isso aqui, tudinho. Ele tá caindo aqui, na hora de imprimir o último. Ou eles derrubaram ele alguma hora. Mas ele começou a mexer em umas áreas de memórias aqui, muito doido. Né? Muito doido. Vamos ver no GCC, compilador, os autocompilador. Não guarda, né? Aqui, pessoal, é porque o padrão do Replit é o compilador do Seleng, né? Interessando com outro cara. Aqui ele deu um problema aqui, Stack Smash Vector. Talvez até o 10. Ele invade. Até o 10, olha. Ele invadiu, né? Mas de boa. Né? 45. Int. B. Tentar uma. Estou tentando aqui meio que hackear aqui a coisa. Eu não vou mandar imprimir. A gente vai entender por que acontecem essas coisas aqui ainda hoje. A ideia aqui, né? A e B, vamos ver. Não sei se vai acontecer o que eu estou esperando aqui. Olha o que ele imprimiu, pessoal. O primeiro caso aqui. Olha o A. Qual foi o valor de A que ele imprimiu? Estão vendo aí, pessoal? Vou jogar esse B aqui para cima. Vamos ver o que vai acontecer com o B se eu jogar ele aqui para cima. Acho que a memória vai de cima para... Olha. Que valor que será que é esses aqui? 500 e 600.
Então, o A ficou com 500 e o B ficou com 600. Estão vendo aí, pessoal? Quem que será que é esses caras? Porque, ó, eu tinha declarado com 66 e 45, né? Quem que são esses caras? É justamente quando ele passou, porque ele deveria até o 5 aqui, né? Até o 4, né? Quando ele chegou no 5, quando ele atribuiu V5, vai receber quem? 5 vezes 100. Só que V5 não existe aqui. E aí, por causa da ordem lá, né, eu acho que até o Akita fala isso, né? Da ordem negativa, né? Então vai decrescendo os endereços. Essa operação V5, eu nem preciso do for aqui. Vou até tirar esse for para vocês verem. V5 é igual a... Vou botar um número aqui doido aqui. 8956. E eu vou colocar... O Seleng está até me ajudando aqui, ó, dizendo, olha, cara, o Seleng está avisando, né? Tem alguma coisa estranha aí, você está ultrapassando aí. O Seleng é o cara. Olha o que ele imprimiu aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Aqui, pessoal, olha o que eles imprimiram aqui, ó. Conseguiram perceber o que significa essa invasão de memória? Entenderam aí, pessoal? Então, ô Gabriel, olha, observa aqui, ó. Eu tenho 3 variáveis. Eu tenho uma variável inteira, B, declarada com valor 66. Eu tenho uma variável A, com 45, né? E aí, o meu vetor, quais são os índices válidos do meu vetor? Os índices válidos do meu vetor é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são os índices válidos. Só que simplesmente eu acessei os endereços 5 e 6 aqui. O Seleng até já sinalizou como o warning aqui, né? Eu acho que o GCC nem identificaria esse warning, não. A gente pode depois compilar no GCC para ver. Então, o V na posição 5 está fora do tamanho. É bem isso, né? O que o João está colocando. Ele está fora do tamanho. A gente vai entender quando eu explicar para vocês a história do ponteiro, a relação de ponteiro e vetores. Então, esse cara aqui, na verdade, coincidiu, né, por causa da forma que ele organiza a memória, que esse cara aqui é o endereço dessa variável. Então, quando eu mexi aqui no V5, eu estou mexendo no A. Quando eu mexi no V6, eu estou mexendo no B. Isso aqui, pessoal, eu estou meio que hackeando aqui, né, entre aspas, muito entre aspas, o C. Para mostrar para vocês o que significa essa história de vazar a memória, de invadir a área de memória, e que o C não vai te parar o programa por causa disso. Isso. Provavelmente, se eu tivesse declarado esses caras como double, eu acho que mesmo assim eu ia invadir a memória pelo menos... Vou botar float, que é do mesmo tamanho, né? Só que na hora de imprimir, acho que ele não vai imprimir o mesmo valor bonitinho, porque a forma de organizar o double é diferente, né? Olha lá os valores que ele imprimiu, olha lá. Ele não imprimiu aquele valor bonitinho lá. Vocês lembram? Quem viu aqui está lá falando que o lance do float, da organização, você tem lá, como tem a base e o expoente, né? A mantiça que eles declaram. Então, a organização do float é diferente da organização de um inteiro. Então, ele invadiu a memória também. Ó. Quando eu imprimir o A e o B, ele invadiu a memória. Basta eu comentar essas duas linhas que ele vai se comportar como esperado. Ah, não, aqui também teve um problema, né? Que eu estava como F aqui, né? Como inteiro ainda, né? No 45, 66. Agora eu vou causar o erro aqui de novo. Para ver se vai imprimir qual valor. Ah, ele imprimiu 0. Gabriel. Usar C é muito perigoso. Usar C é bastante perigoso. Né? Mas
mas a gente aprende pra caramba, né? A gente aprende bastante. Por isso que a gente mudou de linguagem, né? Então, você, principalmente quando a gente está começando a aprender a programar, talvez algumas coisas. Eu estou vendo que o Selenium aqui, por exemplo, hoje em dia o Selenium ajudaria bastante, né? Que ele identifica bastante warnings aqui. Mas, para quem está aprendendo, né, é mais difícil ainda, né? Então, o cara ainda tendo primeiro contato, então, alunos que às vezes nem é tão motivado com programação, né? Então, os alunos que vão para engenharia civil, por exemplo, né? A tela azul, eu acho que hoje em dia a tendência é que ele não invada a memória, pessoal. Ele invadiu a memória aqui do meu programa. Então, hoje em dia, os programas são mais seguros, né? O sistema operacional hoje em dia, ele isola cada programa, ele acha que ele tá vendo a memória toda, mas, na verdade, ele está protegida. Então, a memória, o espaço de memória, hoje em dia, por exemplo, não corre risco de um programa. Eu escrever um programa e ele mexer numa variável do sistema operacional. Porém, talvez lá no Windows, não sei se no Windows 95, mas talvez antes do Windows 95, ou talvez até no Windows 95, quem sabe, podia acontecer. Eu não sei que momento que eles começaram a fazer essa multiprogramação de forma mais segura, né? Então, é isso aqui que está falando. Então, o compilador em si ele não vai verificar ali o Selenium está dando ordem. Fiquei até curioso para ver se se o GCC ele verifica esse ordem. Eu vou botar aqui para causar ordem. GCC main.c próximo main. Ó, o GCC ele nem dá ordem, pessoal. O Selenium está muito bom. Ah, mas o Selenium aqui, mas aqui quando ele compila, ele passa o quê? Ele passa o thread, ln, não é. Ah, não, Selenium 7. Será que Selenium 7 que é o cara? Olha lá, o Selenium 7. Eu não sei direito como é que é esse. É uma versão mais recente, talvez, não sei. Esse Selenium é um compilador, né, feito no outro projeto aí chamado de LLVM. Ele está muito bom. Vocês veem que ele está pegando o ordem. Esse aqui o GCC não pega. Vamos lá, já são 19h20, né? E eu achando que eu vou conseguir falar um monte de coisa. Será que vai dar? Não sei se vocês vão entender, né? Falar, a gente pode falar, né? Beleza, então quando a gente trabalha com vetores, né, é uma estrutura de dados contígua, é uma estrutura de dados mais eficiente em várias situações. Então, quando a gente cria um vetor, a gente vai entender por quê, mas pegar o primeiro elemento de um vetor ou pegar o elemento da posição 1 milhão, ele tem o mesmo custo computacional. Isso não é verdade no caso de listas do Python. As listas do Python não são eficientes, por isso que quando você trabalha com alguns cálculos, você acaba usando NumPy, que cria aqueles arrays, uma estrutura acima, né? Então vamos para a história de ponteiros, né? Então ponteiros, pessoal, é isso aqui, ó. Então é bom a gente diferenciar ponteiros de endereços, né? Então as variáveis, elas possuem endereços. Ponteiro é um tipo de variável específica que armazena ponteiros. Desculpa. Ponteiros é uma variável específica que armazena endereços de outras variáveis. Inclusive, eu posso armazenar o endereço de uma variável do tipo ponteiro. Posso armazenar o endereço de um ponteiro também. E, na verdade, ela não deixa de ser uma variável. Então, aqui, acho que vale a pena a gente fazer um código aqui, para a gente tentar entender isso aqui. Pessoal, agora vamos tentar entender essa história de ponteiros. Vamos criar aqui umas variáveis aqui. Int A, 10, não sei porque eu sempre coloco esses valores 10 e 20. Int B, 20. Então, essas variáveis aqui, A e B, são variáveis inteiras comuns. Eu vou criar um ponteiro, ou seja, uma variável do tipo
Uma variável ponteiro, que ela armazena endereços de que tipo? A gente tem que dizer isso também, linguagem tipada, né? Então, esse símbolozinho, o asterisco aqui, ele tem um monte de significados em si. Aqui ele está dizendo que, olha, P é um ponteiro para inteiro. Ou seja, P pode armazenar endereços para inteiro. Eu vou criar um outro aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Como eu sou péssimo para escrever, o quadro já era ruim, aqui fica pior. Normalmente eu faço isso no quadro. Mas aqui acho que vai ficar melhor. Bom, presta atenção aqui, pessoal. Isso aqui é uma parte que eu acho que a gente pode ver legal, né? Essa diferença aí. Acho que eu vou dar mais um zoom aqui. Então, vamos imaginar aqui uma tabela, né? Então, as variáveis, elas têm endereços. Ó, isso aqui vai cair na prova, pessoal. Ó, variável tem endereço, variável tem nome, variável tem tipo e variável tem valor. Na linha 3, eu declarei a variável A. Qual que é o tipo de A? Inteiro. Desculpa, não. Eu estou falando, comecei errado aqui, né, pessoal? Vamos pensar um endereço hipotético aqui, 1000. Qual que é o nome da variável? A. O tipo dela é inteiro. O valor dela é 10. A outra variável, vamos imaginar que ela segue, né, de forma contígua na memória também. Então, o endereço de A é 1000, o endereço de B é 1004. Ou, vamos de 4 em 4. A variável B também é do tipo inteiro e o valor dela é 20. Eu tenho uma outra variável do tipo, aí mais 4, 1008. É a variável P. O tipo dela é ponteiro para inteiro. Qual que é o valor dessa variável, pessoal? Qual que é o valor dela? Qual que é o valor dela aqui? Tem valor? Ela vai armazenar endereço, né? Ainda não tem, né? Então, é um lixo. Vamos imaginar que é um valor desconhecido aqui por enquanto. Aí, isso aí, não definido. Eu vou ter uma outra variável, né? Só que variáveis do tipo ponteiro armazena endereços, né? E endereços consomem quantos bytes de memória? Né? Agora vem bem a questão da arquitetura mesmo. Então, computadores de 32 bits, o endereço era 4 bytes de memória. Já computadores de 64 bits, é 8 bytes. Né? Por isso que eu não sei se vocês tiveram computadores de 32 bits, né? Por isso que os computadores de 32 bits, não adiantava você comprar memória de mais de 4 GB, porque ele não ia conseguir endereçar mais de 4 GB, porque ele só tinha 4 bytes. E também, né, eu acho que eu falei com vocês, né, do bug lá das máquinas de 32 bits, né, que se tiver em 2038 algum computador com uma máquina de 32 bits, né, ele não vai conseguir, aqui é outro problema, né, conseguir representar o time, né, no caso de 4 bytes também, mas é outro problema. O caso ainda tem o 32 bits aí, então não adianta botar mais 4 GB, né, e até 2038, vê se você vende ele aí. Então, 1008 mais 8, né? Então vai começar em 1016. Só que eu acho que aqui é decrementar. Né? Mas vamos botar assim, 1016. Que é do tipo ponteiro para inteiro. Qual que é o valor desse cara? Não sei também o valor desse cara. Não tem valor. Só que aqui eu posso usar alguns operadores. Depois que eu tenho uma variável do tipo ponteiro, eu posso usar. Existem dois operadores, pessoal. Observem aqui, pessoal. Isso é tudo que vocês precisam saber sobre ponteiros. Com isso, vocês fazem tudo. Só que, como o aluno falou, né, que é fácil entender, difícil aplicar, né? Por exemplo,
eu dei aula para alguns alunos de estrutura de dados, né? A gente trabalhando com estrutura de dados em C, tudo. Aí tinha estrutura de dados 1, estrutura de dados 2, estrutura de dados 3. Na verdade, era duas estruturas de dados, porque a primeira era quase fundamento da computação, mas com uma carga horária maior. E aí, por exemplo, o aluno está lá implementando aquelas árvores, árvore binária, árvore enária, as R-trees, B-trees. E aí, quando não começa a funcionar, o que o cara faz? O cara vai lá e manda executar, o negócio não funciona. Aí ele vai lá, não, agora eu vou lá e boto um asterisco. Aí não funciona. Ele troca o asterisco e coloca o i comercial. Ah, não funciona, ele bota 2 i comerciais. Então ele fica trocando essas coisas, tentando ver se funciona, né? E é isso que eu quero que vocês não façam. Vamos tentar entender. Depois que vocês entenderem esses dois operadores, está resolvido. Então, a gente tem dois operadores, é muito simples. Então, existe esse E comercial, vocês lembram dele? Vocês já usaram esse operador? Nós já usamos, né? O scanf. O scanf, né? E ele faz aquilo que a gente usa lá no scanf, né? Ele retorna o endereço de uma variável. Depois a gente vai entender por que o scanf precisa passar o endereço de uma variável. De forma mais rápida, o quê? Vocês lembram que depois que o scanf é executado, aquela variável tua tem um valor alterado, tem um valor que o usuário digitou. Só que, aonde foi mudado isso? Foi mudado lá numa outra variável, a gente vai falar sobre essa história de passagem por referência e passagem por valor, né, que é uma coisa também que a Akita comentou lá, essa história de passagem por referência e passagem por valor. Então, eu tenho um operador que retorna um endereço de uma variável, e eu tenho o inverso dele. O operador que, dado o endereço, ele me retorna uma variável. Então é isso, mais nada. Um operador que, dado uma variável, retorna um endereço, e um operador que, dado o endereço, retorna uma variável. Então vamos ver aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho duas variáveis aqui, A e B, né? Então eu posso, por exemplo, falar que P recebe um endereço de A. Se P recebe o endereço de A, para esse cenário hipotético aqui, qual que vai ser o valor de P? Qual que vai ser o valor de P aqui? 1000, né? Não, depois dessa operação 7. 1000. Para esse caso aqui, né? Se a gente mandar rodar, o valor eu não sei, porque eu não sei aonde que essa variável A vai estar armazenada, né? Mas para esse cenário hipotético aqui, seria 1000. E aí eu posso, em outro momento, falar que P recebe o endereço de B. Né? Q, né? A gente tem uma variável diferente. Q recebe o endereço de B. Logo que, para esse cenário aqui, o valor de Q é 1004. Então vamos aqui só imprimir aqui, gente, curiosidade. Né? Então eu posso imprimir, por exemplo, long D, os valores P e Q. Long D aqui para poder, porque o int é 4 bytes, né? O dele, acho que ele imprime só, ele espera 4 bytes. Aqui existe específico para ponteiro, né? Normalmente é hexadecimal. Só que eu quero ver em número inteiro mesmo, né? Vai tomando aqui. Ele não aceitou aqui não. É aquele X mesmo. P. Ele está querendo P, mas P mostra interesse mesmo. Mas a gente dá para a gente ver por aqui, né? Mas aí é porque aqui está hexadecimal, né? 78, 74. Eu queria que ele imprimisse em decimal. Aqui. Ele imprimiu em decimal, pessoal. Observe que o P ele está no endereço 48, 248, e o outro está no 44. Certo. 4 de diferença, né? E qual que está no 48? 48 está o P, né? Que é o que vem antes, né? A variável que vem depois
ela está no 44, né? Então é decrescente mesmo aqui. Ó. Então são os... Assim, o P tem a A, né? Então, desculpa. Esse endereço aqui, pessoal, por exemplo, 48 é o endereço de A. Né? E o 44 é o endereço de B. Então, diferente do que eu montei aqui na tabela, mas eu desconfio que no Windows ele coloca nessa ordem crescente, aqui, se não me engano. Mas no Linux aqui ele coloca uma ordem decrescente, né? Então, se eu seguisse aqui seria 1996, blá, blá, blá. Mas vamos deixar assim, mais fácil para a gente entender. Podemos escolher o endereço da memória? Pedir muito, Carlos, porque isso você não tem acesso, né? O sistema operacional que define isso. Né? A gente só consegue visualizar esse endereço. Né? Mas a gente não consegue falar, eu quero que armazene esse cara no endereço tal. A gente não sabe se esse endereço está disponível ou não. Mas agora vamos fazer algumas operações, né? Então, uma outra coisa que eu posso fazer, que é o contrário, né? A partir do endereço, me retornar a variável. Certo, pessoal? Então, se eu chego aqui, vamos criar uma outra variável aqui para mostrar o primeiro caso. Se eu faço x recebe asterisco p, né? Então estou criando aqui uma outra variável, vou seguir a ordem crescente mesmo, mais fácil eu pensar, assim. Não 1020, né? Seria 1024, que é 8 bytes. Isso aqui, inteiro. Eu fiz x recebe asterisco p. Qual o valor que x vai estar recebendo, pessoal? Qual o valor que x vai receber? O que está acontecendo aqui? Aqui vai acontecer um processo, né, de avaliação. O valor de P qual que é? É 1000. Mas esse operador aqui de acesso indireto, ele é o inverso do comercial. Então, se eu passo o valor 1000 para ele me retorna a variável que está no endereço 1000. Nesse caso, é a variável A. E aí vai ser avaliado no final com o valor 10, né? Então, o valor de x é 10. Então, às vezes vocês vão ver alguns professores, em alguns vídeos, eles falando, tipo, o asterisco retorna o valor da variável para a qual ele está apontando. Tipo, vai retornar 10. Né? Mas, na prática, ele não retorna de fato o valor, ele retorna a variável. E aí eu quero ver, olha, primeiro x, olha lá, o valor de x é 10. Ele retorna a variável. Por que ele retorna a variável? Eu posso, inclusive, por exemplo, asterisco P recebe 40. E agora, eu vou mandar imprimir o valor de A. Vou mandar imprimir o valor de A. O que vai acontecer aqui, pessoal? Qual o valor que ele vai imprimir? O valor de A inicialmente era 10, né? Mas agora o asterisco P é a mesma coisa que o A. Né? Na verdade, o asterisco P ele vai retornar a variável A. E aí, ao retornar a variável A, eu estou atribuindo para a variável A o valor de 40. Então, quando eu mandar imprimir aqui, ele vai imprimir 40, que é o valor da variável A. Ele mexeu na variável A. Eu consegui mexer nessa variável A. A partir de quê? Do endereço dela. Vamos ver agora, pessoal, um outro caso, né, que eu acho que esse caso, não sei, acho que esse caso até o Akita também fez, que é um caso legal para mostrar esse primeiro caso aqui, por que a gente trabalha, que é essa questão de simulação de passagem por referência. Depois eu falo da relação entre vetores e ponteiros.
Então, vamos ver essa primeira questão aqui, de simulação de passagem por referência. Vamos, lá em Python, né? Você gosta de brincar? Se o Python tem duas variáveis, A e B, e quero trocar elas de posição, eu faço simplesmente B e A recebe A e B, né? Isso aqui, no nosso mundo feliz do Python, você faz isso. Mas se eu quiser trocar esses valores de posição, né, no C, eu tenho que usar um pouquinho de lógica, né? Tá legal, porque a gente tem que usar um pouquinho de lógica. Eu tenho que criar uma variável, né, auxiliar aí, né? Que a gente gosta de chamar. Aí eu guardo o valor de A, por exemplo, então eu não estou perdendo o valor de A, e aí eu posso sobrescrever o valor de A. Então A recebe B. E agora, como eu guardei o valor de A anteriormente, eu posso pegar o B e falar que B recebe T. E mandar imprimir. C barra N, a gente vê. E para testar, eu vou vir aqui e vou mandar imprimir A e B, para ver se ele vai imprimir 20 e 30, né? Ou 20 e 30, 20 e 10, né? 10 e 20, ou 20 e 10. Aí, se eu venho aqui e crio uma nova função, chamada troca. Vou criar uma função troca. Aí eu percebi que eu vou precisar de fazer isso várias vezes, né? E, diferentemente lá do Python, eu não tenho aquela função chamada swap. Acho que no Python tem. Na maioria das linguagens tem. Então, eu vou criar aqui a função troca. Ela vai receber o A e o B. Pessoal, essa parte aqui é importante. Aqui, talvez, a gente vai continuar vendo essa história do ponteiro, né? Mas é um exemplo aplicado onde que a gente usa isso. Então, eu vou trazer esse algoritmo para cá. E eu vou mandar imprimir aqui. Só que antes de mandar imprimir, eu vou chamar a função troca e passar o A e o B. E vou mandar executar. Será que vai dar certo? Será que eu vou imprimir 20 e 10 aqui, pessoal? E aí? Por que não está retornando os valores? Não está retornando os valores, né? Mas eu estou mexendo aqui nela, estou trocando aqui, né? Só que, realmente, um ponto é esse. Mas a função, no C, por exemplo, eu não consigo retornar dois valores primitivos, assim. Eu consigo retornar apenas um único valor. Então, não tem como eu retornar dois inteiros, igual é possível fazer lá no Python, né? Aqui eu não posso. Então, aqui não mudou, né? Por que não mudou? Né? Escopo de função, né? Isso mesmo. Aqui, pessoal, eu vou primeiro colocar as variáveis A e B, né, igual está ali, depois eu vou mudar o nome das variáveis, só para a gente ficar mais fácil na hora de explicar aqui. Né? Então, tem uma variável T aqui. Então, existe aqui, né, dois universos. Vou botar com cor diferente aqui. Vou botar isso aqui. Aqui um vermelhinho. Então, existem dois universos aqui. Né? Existe o universo da função main, que está em azul, e tem a função troca, que está em vermelho. E aí, quando eu declarei, o que eu tenho? Eu tenho algo parecido com isso aqui. Eu tenho a variável A, que tem um endereço, lá 1000, vamos colocar crescente mesmo, que é mais fácil fazer a conta. Começou com 10, o B começou com 20, né? E aí a gente tem que entender como que funciona esse troca aqui, né? Quando eu faço troca A e B, o que vai passar aqui para esse A e B da função troca? O que eu passo, pessoal?
Se fosse variáveis globais, daria certo, já. Isso está certo. Se essas variáveis A e B estivessem fora das funções, daria certo. Só que variável global, né, é um dos grandes males da humanidade, né? Então, a gente não usa variáveis globais. Então, o C, né, a programação estruturada, lá na década de 70, já surgiu para tentar acabar com isso. Né? Então, é algo que a gente tenta evitar. Mas aí daria para entender mesmo. Porque quando eu tenho a variável global, está todo mundo tratando da mesma pessoa, né? Mas vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Então, quando eu faço troca A e B, né, os valores de A, quais são os valores, por exemplo? Esse A e B vai ser essas variáveis aqui, 1008 e 1016. O que que o A recebe? Qual o valor que A recebe aqui, nessa chamada? Qual que é o valor que esse A está recebendo aqui? Qual o valor, pessoal? 10. Né? Então, ele recebe 10. Vou apagar isso aqui. E o B? Recebe 20. Isso se chama passagem por valor. O C só existe esse tipo de mecanismo, não tem outro mecanismo. Tem linguagens, como C++, que tem a tal de passagem por referência. O C não. O C é só passagem por valor, não tem outro mecanismo. Então, eu tenho essa variável A e B, aí aqui eu fiz a jogada, né? Tipo, T recebeu A, T recebeu 10. Ops, no lugar errado aqui. T recebeu 10. Aí o A recebeu B, né? O A recebeu 20. E o B recebeu T. B recebeu 10. Então, ele mexeu apenas nas variáveis da função troca. Ele não mexeu nas variáveis da função main. Entenderam, pessoal? Aqui é uma das principais coisas que vocês têm que entender na aula de hoje. Então, eu não mexi nas variáveis da função main. As variáveis da função main ficaram lá, intactas, bonitinhas. Não mexi nela. Por que eu não mexi nas variáveis da função main? Quando surgiu essa ideia de programação estruturada, né, vocês vão ouvir falar em escopo, em orientação a objeto. Mas aqui a gente já tinha uma ideia de escopo. Cada função tem as suas variáveis. E a ideia é que a função main não mexa nas variáveis da função troca, e a variável troca não a função troca não mexe nas variáveis da função main. Porém, em C, tem situações que a gente precisa fazer isso. Esse é um caso. E essa função parece uma função besta. Eu vou mostrar ali que a gente usa muito essa função troca. Ela não é besta, ela é necessária. Esse é um caso. Né? Esse é um caso. Tudo bem? Como que eu vou resolver essa parada? Né? Como que a gente resolve essa parada aqui? Olha aqui, pessoal. Então, acordem aí, prestem atenção. Eu vou até deixar o mesmo nome. Vamos deixar o mesmo nome aqui. Lá em troca, eu vou mudar as coisas aqui. Em troca, a minha variável A agora não é mais do tipo inteiro, mas é uma variável ponteiro. A variável B também eu vou declarar ela como ponteiro, esses parâmetros, né? Então A e B agora não é mais inteiro. São variáveis do tipo ponteiro. Ok? Observe que já me deu alguns warnings aqui, né? Então, eu não posso chegar a atribuir A para T, porque T é do tipo inteiro, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu já vou começar a mudar algumas coisas aqui, para vocês, talvez a gente mexer aqui. Ó. Se essas variáveis A e B são do tipo ponteiro, eu não vou passar os valores de A e B. O que eu vou passar aqui, pessoal? O que eu vou mudar aqui na função troca? O que eu vou mudar aqui? Alguém consegue visualizar? Igual o scanf, né? Eu vou passar o que aqui? O endereço. Isso.
vou ter que passar o endereço de A e B. Observe que na hora que eu passo o endereço, já resolveu a parada aqui, né? E se eu passo o endereço, né, na hora que eu executar essa linha 12, a variável A, lá da função troca, então a da função troca, ela vai receber o endereço de A da variável local, da variável main, ou seja, vai receber 1000. A B, né, que é ponteiro também, ela vai receber o endereço da variável B da função main, que é 1004. Então, depois que eu chamo essa função 12, meu estado da memória é algo desse aqui. Então, variável A. Vamos mudar o nome aqui, pessoal? Vamos mudar aqui para X, aqui para Y. Para a gente não ter que ficar... Talvez eu queria mudar, depois eu mudei de ideia. X. Então, mudei aqui o nome aqui, pessoal. Então, as variáveis, os parâmetros lá de troca é X e Y. Então, quando eu chamo a função troca, eu passo endereço de A e endereço de B, o X vai receber o endereço de A, que é 1000, e o Y vai receber o endereço de B, que é 1004. Agora, né, quando eu faço T recebe X, na verdade eu não quero que essa variável T receba X, eu quero que essa variável T receba qual valor, pessoal? O que eu quero que ela receba? O que eu quero armazenar nela? Porque o X é o endereço de A, né? Eu quero que armazene 10. É isso aí, eu quero que ele armazene o valor da variável A. Então, eu vou usar qual operador aqui? O E comercial ou o asterisco? O asterisco. Isso. Asterisco. Então, o operador asterisco... Isso, excelente, galera. Então, o operador asterisco vai fazer o quê? Vai lá no endereço, né? Por exemplo, no endereço 1000, vai me trazer a variável A e depois vai me trazer o valor 10. Né? Então, eu vou estar atribuindo, com essa alteração aqui, a minha variável T vai receber o valor 10. Será uma variável inteira, comumzinha, nada de especial. Agora, eu vou ter que mudar aqui também, né? Eu não quero que... Se eu deixar X e recebe Y, o que ele está fazendo aqui? O X vai receber qual valor? Vou estar alterando o valor de X, né? Eu estaria fazendo 1000, X recebe 1004. Mas não é isso que eu quero. Eu quero... O que eu quero aqui, no fundo? Vocês conseguem lembrar? Eu quero que a variável A receba a variável B, né? O valor da variável B. Então, a variável A, quem que é a variável A? Novamente, asterisco. Né? Ó, essa aqui é a variável A, essa aqui também é a variável A. Asterisco X é a variável A. E asterisco Y, né, considerando esses valores que eu passei aqui, né? Isso é dinâmico, né? Se eu passar o endereço de outras variáveis, vai se tornar outras variáveis. Né? Para esse cenário aqui, né, asterisco Y é a variável B. Então, eu estou falando, olha, a variável A vai receber o valor que está na variável B. Então, agora, eu vou estar conseguindo fazer o que eu quero. Eu vou estar mexendo na variável da função main. Estou mexendo na variável da função main. E agora, para finalizar, eu quero fazer o quê? O B recebeu o valor de T, que era o valor de A anteriormente. Então, asterisco Y recebe T. Né? Então, agora, eu consegui trocar os valores de posição. Entenderam aí, pessoal? Conseguiram visualizar? Alguns talvez não, mas... Aí a aula vai ficar gravada, pessoal. Vocês podem assistir novamente. Né? Então, aqui a gente está simulando o que eles chamam de passagem por referência. Só por curiosidade, não sei se isso vai atrapalhar ou ajudar, né? Por exemplo, para vocês entenderem a diferença
de uma linguagem, por exemplo, mais alto nível, né, que já tem, por exemplo, esse conceito de passagem por referência. Mas C também, a gente usa muito ponteiros de forma explícita, C++, né? Se eu pegar esse código aqui, jogar aqui no C++, compilar, ele funciona igualzinho, né? É um código C++. Porém, aqui no C++, pessoal, talvez o documento isso aqui atrapalhar, mas no C++, eles gostam de ficar aproveitando o mesmo símbolo, né? E aí, por exemplo, aqui, olha, eu posso passar o A e o B, só que agora esse cara aqui funciona como fosse referência. Então, quando eu coloco esse I comercial aqui, na linguagem C++, isso aqui é de C++, né? Eu já tenho. Então, aqui eu não estou trabalhando explicitamente com ponteiros. Ele já resolve isso aqui para mim. Então, eu olho esse código aqui porque é mais bonitinho, né? Mais fácil de ler. Aqui no C, não. No C eu tenho que trabalhar explicitamente com ponteiros. Não esqueça o C++. Vamos ver aqui no C. Então, isso aqui que eu estou mostrando nesse ponto aqui, simulando passagem por referência. Então, aquele scanf que a gente faz, que dá erro, quando a gente esquece o I comercial, é isso, né? Por exemplo, aqui, olha, se eu tivesse declarado o A, scanf, %D, e passasse o A. Vou botar 10 aqui. Comecei com 10 e vou passar, quero ler outro valor aí. Então, aqui, pessoal, se eu tivesse nessa situação aqui, eu inicializei o A com 10, e aí o que eu estou passando para o scanf, do jeito que está aqui? O que eu estou passando para o scanf aqui? O scanf é uma outra função que está em outro ponto da memória, eu estou passando. Ela tem uma variável lá, que eu não sei o nome dela, pode ser um x, qualquer outra variável, e eu estou passando o 10 para lá, né? E aí ele vai tentar acessar o 10 usando aquele operador de asterisco. E aí quando ele tenta fazer isso, né, ele vai estar tentando acessar uma área de memória. Então se eu digitar aqui para 50, ele vai tentar jogar esse 50 dentro desse endereço de memória que é o 10. Aí dá o segmentation fault. Que é diferente, né, chegar e passar o I comercial aqui. Né, que aí eu estou passando o endereço de A. Então, essa função scanf, similar à troca, ela vai conseguir alterar o valor de A. Printf, né? Ele vai conseguir alterar o valor de A. Se eu escrever 80 aqui, ele vai imprimir para mim 80. Então, aqui, por exemplo, esse código aqui, pessoal, deixa eu até usar tem um algoritmo de ordenação chamado Bubble Search, por exemplo. Esse algoritmo chamado Bubble Search, se eu colocar, por exemplo, int asterisco b, boa. Espera aí, eu vou voltar aqui. Boa. Aqui, pessoal, é um algoritmo famoso chamado Bubble Search. Né? Esse algoritmo, ele vai fazendo ordenação, fazendo trocas. Né? Então, por exemplo, eu poderia usar esse algoritmo, né, usar essa função troca. Eu acho que no Python até tem um swap lá. O swap é bem... Mas o Python acho que não faz muito sentido precisar ter o swap, né? Mas, por exemplo, em C++, em Java, tem esse swap já implementado. O Renan fez uma pergunta interessante aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, o scanf espera um endereço, né? Se eu crio uma variável aqui, int asterisco b, né? Observe que o Selenium é muito legal. Quando eu passo o A aqui, já até me dá
um warningzinho aqui, né? Dizendo, olha, você está fazendo uma coisa errada. Mas se eu passar o B, por exemplo, ele não vai me dar um warning. Porque está tudo ok, né? O B é do tipo ponteiro. Aí eu vou passar o B e depois quero ler o que tem no B. E aí, o que será que vai dar, hein, pessoal? O que vai dar aqui, hein? Então, depois eu uso a tabela aqui para a gente ver o que vai dar. Vou mandar executar. Vou digitar aqui, sei lá, 40. Ele imprimiu 40. Que mala, hein? Que mala, pô. Poxa, me desarmou aqui, pessoal. Me desarmou feio aqui. Eu, Não era pra... professor, Oi? se botar o asterisco no B dentro do scan. Ah, mas aí é aquela história que eu estava brincando com vocês, né? Aí a gente começa a tentar um monte de coisa. Se eu passo o asterisco B para cá, né? Vamos aqui para a tabela aqui. Vamos para a tabela. A gente estamos tentando umas coisas meio aleatórias. Vamos aqui para a tabela. Agora, né, esquece esses caras aqui. Eu tenho apenas um A, que é do tipo inteiro. Vamos fazer com 10. Eu tenho um B, que é do tipo ponteiro. Por que esse cara me desarmou? Ele fez uma coisa que eu não esperava. Então, talvez, por coincidência, por sorte, ele não caiu, né? Mas era para ter caído. Né? Então, o valor de A eu sei que é 10. Né? E o valor de B? Aqui na linha 11, qual que é o valor de B, pessoal? Qual que é o valor de B? Qual que é o valor de B aqui? Tem algum valor aqui? Não, dona Missa, eu estava esperando, na hora que desse o printf, desse o scanf, ele caísse. Né? Por quê? Porque quando eu passo B, eu estou passando o valor de B. Né? Vamos imprimir aqui o valor de B antes. E o B não está definido. Né? Mas parece que ele tinha um valor que é uma área de memória acessível. Ele tem um valor que é uma área acessível. Então, mas isso aqui, pessoal, não era para funcionar, não. Ele tem um valor que é uma área acessível. Eu guardei esse cara e ele executou. Vamos ver aqui no GCC. Não era para acontecer isso, não. GCC, não confie nisso. Traço main. Porque ele está tentando acessar uma área de memória que podia não ter acesso a essa área de memória. Então, olha aqui, olha. Aqui, pessoal, já imprimiu o new aqui, olha. Nesse caso, se eu digitar 60, ele vai cair. Ó, segmentation fault. Então, eu não sei por que o Seleng aqui ele está inicializando essa variável B com um endereço válido. Então, aqui, né, então vocês veem que até eu, tem hora que me surpreende, mas assim, eu não posso confiar nisso. Né? Então, aqui seria um cenário diferente. Isso aqui, ó, por exemplo. Se eu falo, olha, a variável B, que é um ponteiro, ela tem o endereço de A. Então, o valor dela aqui é 1000. Quando eu estou lendo aqui o B, eu estou passando sem comercial, porque eu estou passando esse B. Eu estou lendo quem? Eu estou lendo a variável A. Então, se eu imprimo asterisco B, ou se eu imprimo o A, é o mesmo valor. Então, aqui eu vou estar lendo o mesmo valor. Então, se eu digitar aqui 88, ele vai imprimir 88 duas vezes, porque o asterisco B ou A é a mesma coisa. E aqui, se eu faço isso no GCC, esse comportamento tem que funcionar do mesmo jeito. Então, lá no Seleng, talvez
seja puramente sorte, coincidência dele estar funcionando lá. Então, se eu digitar aqui 88, ele vai imprimir para mim 2 vezes 88, porque ele está pegando a mesma área de memória. Mas aí vocês podem me perguntar, né? Poxa, se eu estou pegando o próprio A, né, eu poderia estar passando o endereço de A aqui mesmo, né? Não estou tendo ganho nenhum aqui. Mas a gente vai ver que, na próxima aula, isso vai ficar para a semana que vem, existe a história de alocação dinâmica. Né? Então, eu poderia, aqui em B, usar uma função que a gente vai ver semana que vem, chamada malloc. Eu venho cá e falo, aloca para mim, a gente vai usar outras coisas aqui, mas vamos botar 4 aqui, só para ficar simples. Aloca para mim 4 bytes de memória. Ele está reclamando aqui, porque eu não incluí esse lib, nem nada, mas... Ele nem aceitou? Claro. Ah, é que eu estou usando o A aqui, né? Então, 88. Aí ele leu, imprimiu para mim 88. Né? Nesse caso aqui, pessoal, quando eu faço malloc, né, o B vai receber um endereço totalmente diferente. Um endereço que está lá no que o Akita falou, que ele chamou de área de heap, o monte. Né? Isso aqui a gente vai falar na semana que vem. Isso aqui é alocação dinâmica. Não, Pedro, não vou fazer não, porque a gente vai acabar perdendo tempo aqui, eu quero focar aqui. Vamos focar aqui, pessoal. Agora, né, então eu passei um pouquinho aqui da ideia dos operadores, a gente viu a simulação de funções. Agora, a história do array e do ponteiro. Vamos tentar entender essa história de array e de ponteiro. Qual que é a relação entre esses dois? Porque isso vai permitir a gente usar melhor os vetores, as strings. Né? Então, quando a gente declara um vetor, na verdade, o valor do vetor é um endereço de memória. Como assim? Então, quando eu faço algo do tipo int v, sei lá, 2, 3 mesmo. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos ver aqui rápido. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é importante. Foco aí, pessoal. Força. Uns 10 minutinhos aqui. Então, eu declarei um V. Esse V, pessoal, vamos prestar atenção aqui. O valor de V é um ponteiro. V é como se fosse um ponteiro, mas V não é um ponteiro porque ela não é uma variável como ponteiro, pode fazer manipulações, mas ela armazena endereço. Então, vou falar que ela é um cara aqui. Qual que é o valor de V? Vamos botar até, inicializar uns valores aqui para ela. Vamos botar aqui 10, 20, 30. Qual será que é o valor de V? A gente poderia imaginar que de V fosse 10, 20, 30. Né? Mas o valor de V não é 10, 20, 30. O valor de V vai ser algo como 1004, por exemplo. Então, vamos deixar coloridinho aqui mesmo. É como se fosse 1004, pessoal. Então, o valor aqui é o quê? É o endereço base onde começa o meu vetor. Né? Então, esse cara aqui, pessoal, presta atenção. Isso aqui é o ponto-chave da aula de hoje. O segundo ponto-chave, fora aquela questão da passagem por referência. Então, o valor de V é o endereço base aonde está esse vetor. Então, essa variável aqui, ela não tem um nome, mas o tipo dela é inteiro. E qual que é o valor dela? 10. Só que isso aqui é o endereço base. Né? Então, existe, daqui 4 bytes, existe uma outra, e mais 4 bytes, existe uma outra. Essas variáveis aqui também são do tipo inteiro.
Elas não têm nome, né? Mas elas, como que elas são acessadas? A gente normalmente vai escrever V0, V1 e V2. Então, quando eu escrevo um programa deste aqui, o que eu tenho na memória é algo parecido com isso aqui. Vamos imprimir o V, por exemplo, para a gente dar uma olhada. Print. Percent P, né, já que ele não aceita. Vou imprimir o V. O V é um endereço de memória. Printf. É printf, né? Eu tô achando que eu estou no Python. É o printf. Esse cara é esse endereço de memória aqui. Então, esse V aqui não é o endereço de V. Esse V é o valor de V. Né? Por exemplo, o endereço de V é uma outra coisa. Se eu pegar e começar o V, eu estou pegando o endereço de V. Né? Para esse caso hipotético aqui, esse primeiro print ia imprimir 1000, esse segundo print iria imprimir 1004. Né? Ok. O valor de V é um ponteiro, um endereço desse cara aqui. Então, usando o operador de ponteiro, como é que eu faço para imprimir esse 10, pessoal? Como é que eu consigo imprimir esse 10 a partir do V, sem ser V0, usando o operador de ponteiro? Como é que eu faço? Alguém consegue visualizar? Isso mesmo, Cláudio. Então, o V é um endereço. Então, se eu faço asterisco V, esse asterisco V é o 10, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, faço asterisco V, recebe 66, e mando imprimir, por exemplo, a forma que a gente normalmente utiliza, né? Percent D barra N V0, vocês vão ver que eu mexi no V0, olha lá. O V0 agora, o valor dele é 66. Então, asterisco V e V0 é o mesmo cara, esse carinha aqui. Né? Beleza, já sei mexer, né, no V0. Né? Mas como é que eu faço para imprimir agora esse outro cara aqui, pessoal? O 20, que está na posição 1, usando operador de ponteiro. Agora tem uma coisa que a gente não viu aqui ainda, né? Que é asterisco V, o V é esse valor, 1004. Existe uma outra coisa aqui, olha, que é, acho que eu botei aqui, e aqui acho que eu botei aqui, não falei, né? Pulei, né, essa parte. Que é a tal de aritmética de ponteiros. A aritmética de ponteiros, ela é bem limitada, né? Então, um operando é do tipo ponteiro, e o outro operando é sempre do tipo inteiro. E as únicas operações que são passíveis de serem feitas é a adição e a subtração. E aí, quando eu somo as coisas, assim, não é somar um. Sim, elas sempre estão ficando no Google Drive. Essa soma não é sempre soma um. Né? Vamos ver aqui rapidinho. Né? Então, V é um ponteiro, né? Eu vou imprimir aqui o V e vou imprimir o V mais 1. Vamos ver o que vai imprimir aqui. Então, observe aqui, ó, ele imprimiu o V, ele imprimiu 10, o V mais 1, ele imprimiu 14. Né? Por que mais 1 somou 4? Por que mais 1 somou 4 aqui? É porque é 4 bytes, né? É 4 bytes. Então, essa aritmética depende do tipo, né? Se esse tipo, por exemplo, fosse um char, ou se esse tipo, por exemplo, fosse do tipo byte, esse tipo byte, vamos botar char, não acho que tem tipo byte não, byte é Java. Por exemplo, aqui, pior que ele está
A 27A ó, tudo hexadecimal, fica difícil a gente ver a conta, né? 3A. Mas aqui está pulando um byte só. Ele não compila mesmo? É tão bom se ele compilasse aqui para a gente ver em decimal. Esse link está muito exigente. Mas olha lá, em decimal, né? Lá. Endereço 57, endereço 58. Porque o char tem apenas um byte. Né? O D, porque o ponteiro ele tem 8 bytes. Aí eu boto long D, que é tipo o long int. Né? Vou botar um int aqui. Mas ele dá um warning porque esse não é o correto. Normalmente o correto é o ponteiro. Mas aqui a gente pode visualizar. Ele dá um warning, mas ele executa. Se é inteiro é 4 bytes, ele pula 4 bytes aqui. Ó. 4 e 8. Então, agora vocês entenderam, pessoal? Então, se eu pego asterisco V, eu estou pegando esse cara aqui. Se eu quero pegar o próximo, basta somar mais um. Entenderam? Vou tentar primeiro da seguinte maneira. Então, vamos tentar aqui. V mais 1. Vou mandar imprimir aqui. Ele não imprimiu 20, ele imprimiu 11. Por que ele imprimiu 11 aqui, pessoal? Por que ele imprimiu 11 aqui? 10 mais 1, né? Porque tem a história da precedência, né? Então, esse asterisco aqui, ele tem precedência sobre a soma. Então, ele avaliou isso aqui primeiro, que deu 10, depois somou com 1. Se eu quero que ele some primeiro, eu tenho que colocar entre aspas, desculpa, entre parênteses. Aí ele vai somar. Então, se era final 40, ele vai para final 44. E aí eu consigo pegar o segundo elemento. Agora ele imprimiu 20. Então, agora eu faço, né? Agora o 2, eu faço V mais 2. 10, 20, 30. Perceberam, pessoal? Na jogada? Então, de forma genérica, eu posso falar que é V mais o índice aqui, né? V mais 0, né? Que dava na mesma ali. Eu acho que isso aqui explica por que vetores no C, o índice começa com 0 e não com 1, né? Beleza. Aí, por exemplo, V mais 3, né? V mais 3 nesse meu cenário aqui, hipotético, vai dar 1016. Só que 1016 não está aqui. Né? Aí, e eu acho que nesse caso aqui vai dar problema, porque eu acho que ele pode, quando eu tentar mexer no 1026, eu não sei se você pode estar mexendo na variável V. Pode ferrar legal aqui, principalmente se eu alterar, né? Vamos alterar aqui. V mais 3 recebe 45. Vou tentar depois imprimir novamente o V2, para ver se ele vai derrubar tudo aqui. Não, só que ele não derrubou. Vou imprimir novamente o 30 aqui. Mas ele invadiu uma área de memória aqui. Né? Invadiu uma área de memória e como diz, é perigoso. Né? Então, por exemplo, aqui se eu mandar imprimir, provavelmente se eu mandar imprimir V3, né, que é uma área que está fora, ele vai imprimir 43. Eu posso até usar a notação de vetores aqui. Normalmente ele vai imprimir o 45. Lá. E aí, esse que é o grande problema, né? Então, por exemplo, você pode ter um código que está invadindo memória, você executa algumas vezes, dá certo, e uma hora vai dar errado. Né? E aí, provavelmente vai dar errado quando não pode dar errado. Né? Entenderam? Então, vetores são, no fundo, são ponteiros. Né? A única diferença é, eu não posso, né? Eu tenho um vetor aqui, eu tenho outro vetor aqui, eu não posso, em outro momento, chegar e falar que V recebe V1. É como se ele fosse uma estrutura de dados
imutável. Eu não posso mudar esse endereço base dele. Esse endereço base dele, ele protege. Eu não posso mudar. Mas, por exemplo, eu posso criar uma variável do tipo... Ixi, apagou aqui, pessoal? Apagou para vocês aí? Voltou. Asterisco P recebe V, por exemplo. E aí, por exemplo, P é ponteiro, né? Só que eu venho aqui, printf, e mando imprimir %d, %d, barra n, e mandar imprimir, por exemplo, P0, P0, já está dando hora, né, pessoal? P1, P2. Ele vai imprimir os valores 10, 20 e 30. 10, 20 e 30. Então, eu posso tanto manipular um vetor como se fosse um ponteiro, usando a aritmética de ponteiro, como eu posso manipular um ponteiro como se fosse um vetor. Porque quando eu escrevo P1, o compilador, para ele traduz isso aqui para asterisco P mais 1. E por isso que o vetor começa na posição 0, porque eu quero pegar o primeiro elemento, que é o endereço base. Então, P1 e asterisco P mais 1, para o compilador, é exatamente a mesma coisa. E aí já deu 20, pessoal? Já deu o nosso horário? Aí a única coisa que eu vou destacar aqui, quero que vocês deem uma olhada, acho que eu posso fazer uns vídeos falando sobre strings, structs aqui, essa parte aqui eu faço um vídeo para vocês assistirem. Strings em C vão ser vetores, né, do tipo char, né, onde cada elemento guarda um char. Não é nada mais do que um vetor de char. Só que a única jogada é que ele guarda aqui em barra zero. Então, quando a gente trabalha com strings, a gente sempre está trabalhando com endereços de memória. Por isso que em C, por exemplo, você vem aqui, cria uma string S1, olha lá. Uma string S2, olha lá. E eu tento comparar S1 é igual a S2. E esse lang é show de bola. Printf iguais. Já tá. Isso aqui eu vou até pesquisar mais sobre Seleng, eu vi que ele é o Seleng 7, né? Não sei o que significa isso. Se não, diferentes. Né? Olha, então, strings, a gente não consegue fazer algo tão simples como isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso, por quê? Talvez alguns aqui já consigam visualizar. Eu vou mostrar isso num outro vídeo que eu vou fazer para vocês. S1 e S2 são vetores, logo S1 e S2 são endereços de memória que estão apontando para áreas diferentes de memória. O valor que está lá dentro é olá e olá. Então, o valor que está dentro do vetor, tanto de S1, tanto de S2, é igual. Mas, se eu comparo aqui, eu estou comparando os valores de S1 e S2. Os valores de S1 e S2 são endereços de memória. Certo? Então é isso, pessoal. Já deu hora aí. Também vou dar aula agora 8h30 também. Vocês também talvez tenham disciplina. Então, beleza. Boa noite. Espero que tenha esclarecido bastante coisa para vocês. Assistam o vídeo depois e eu vou criar um outro vídeo. Tá joia? Valeu, pessoal. Boa noite.